Boa noite. Boa noite. Cunhada do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, depõe e nega participação na lavagem de dinheiro. Joaquim Levy afirma que divulgação de balanço vai ser novo passo na reconstrução da Petrobras. Enterrados os 8 mortos na chacina ocorrida na sede de uma torcida organizada do Corinthians. Para a polícia, o crime pode ter sido motivado por uma disputa do tráfico de drogas. Prefeitura de São Paulo vai multar quem for pego lavando calçada com água tratada. União Europeia convoca cúpula de emergência depois de novos naufrágios de barcos com centenas de imigrantes. A polícia ainda procura o terceiro suspeito de ter matado 8 pessoas na quadra da torcida organizada Pavilhão 9. Os outros 2 já teriam sido identificados, mas não tiveram os nomes revelados. O crime aconteceu na noite de sábado. Os comerciantes vizinhos da quadra não quiseram gravar entrevistas porque todo o comércio já estava fechado por volta das 11 horas da noite de sábado, horário que a chacina aconteceu. Geralmente é uma pessoa, uma vítima, é o alvo ou 2. E infelizmente quem está junto na hora acaba sendo morto também. Uma das linhas é que uma das vítimas da Pavilhão 9 teria envolvimento com o tráfico de drogas e poderia ser o alvo dos atiradores. Câmeras de monitoramento de um posto de gasolina que fica bem ao lado da quadra registraram o momento que um homem aparece correndo no canto esquerdo do vídeo, às 10h40 da noite de sábado. Em seguida, outro homem corre falando ao celular. De outro ângulo, 5 minutos depois, é possível ver que os 2 homens reaparecem correndo, desta vez de volta em direção à sede da torcida. Eles pedem ajuda aos frentistas. O homem de boné está falando ao celular e parece muito transtornado. Essas imagens já estão sendo usadas na investigação. Nós conseguimos uma outra câmera também que mostra um indivíduo caindo, seria uma das vítimas, num posto de gasolina ali próximo. De acordo com a polícia, 12 pessoas estavam dentro da quadra quando 3 homens armados e encapuzados invadiram o local. Das 12 pessoas, 4 conseguiram fugir, 7 homens foram assassinados no local e um, que chegou a ser socorrido, morreu no hospital. A perícia encontrou cápsulas de calibre 9mm de uso exclusivo da Polícia Federal e das Forças Armadas. A Polícia Civil utiliza a linha de investigação que o crime tenha relação com o tráfico de drogas e não descarta a possibilidade da chacina ter sido ordenada pela facção criminosa PCC. 2 dos 3 suspeitos de terem cometido os assassinatos foram identificados, mas não tiveram os nomes revelados. O crime aconteceu na véspera do clássico entre Corinthians e Palmeiras. Porém, a polícia descartou qualquer possibilidade de briga de torcidas. Entre os mortos, 5 tinham antecedentes criminais. Ricardo Júnior, de 34 anos, e André Luiz, de 29, tinham em comum passagens por tráfico de drogas. Midras Schmidt, de 38, que no ano passado foi puxador da escola de samba Pérola Negra, tinha antecedente por roubo. Jonathan Fernando, de 21, respondeu a um ato infracional quando ainda era menor. E Fábio Neves Domingos, de 38, tinha passagem por briga de torcida. Fábio era ex-presidente da organizada Pavilhão 9 e estava no grupo de corintianos presos na Bolívia durante a Copa Libertadores de 2013, após a morte do torcedor boliviano Kevin, de 14 anos. A travesti Verônica Bolina, que foi espancada na semana passada dentro da cadeia e teve as fotos da agressão divulgadas na internet, voltou atrás em seu depoimento e disse a promotores que só aceitou gravar os áudios em que inocenta os policiais em troca de supostos benefícios. A foto divulgada nas redes sociais mostra a travesti Verônica Bolina, de 25 anos, com o rosto desfigurado. Inicialmente, o Ministério Público abriu investigação de maus tratos. Verônica teria sido espancada e torturada por policiais do 2º DP, no centro de São Paulo. A travesti foi presa no dia 10 de abril ao tentar matar uma vizinha idosa e agredir outras 2 pessoas em um prédio na Bela Vista. Em entrevista ao portal R7, a idosa de 73 anos disse que nunca se desentendeu com Verônica. Ela contou que a travesti bateu na porta e já entrou no apartamento espancando a senhora, que sofreu traumatismo craniano, teve dentes quebrados e ferimentos em todo o corpo.
Procuramos a família da idosa para falar sobre o caso, mas não tivemos resposta sobre o pedido de entrevista. Verônica foi levada para a delegacia e, na versão dos policiais, apanhou dos próprios detentos dentro da cela. Em seguida, ainda de acordo com a polícia, um carcereiro foi tentar ajudá-la e teve parte da orelha arrancada. Em depoimento dado ao Ministério Público na última sexta-feira, Verônica deu a versão dela sobre o caso. Na declaração que circula nas redes sociais, ela nega que tenha sido vítima de violência policial. Para o MP, a gravação inocentando a polícia da acusação de tortura foi uma tentativa de redução da pena. A gravação teria sido feita por orientação de Heloísa Alves, coordenadora de políticas para a diversidade sexual do estado de São Paulo, que visitou Verônica na prisão. Eles tiveram que usar das leis deles para me conter, então não teve de nenhuma forma tortura, entendeu? Eu só fui contida, não fui torturada. Não quero ser usada para fins políticos. A única coisa que eu quero é ter minha vida de volta. Em nota divulgada no Facebook, o Centro de Cidadania LGBT da Prefeitura repudiou a agressão. Eu acho que o que caracteriza que não foi um depoimento espontâneo é justamente as duas preocupações que ela externaliza durante o depoimento, dizendo que não foi vítima de tortura e que a PM não cometeu nenhum tipo de tortura contra ela, e dizer que não quer ser usada para fins políticos. Isso não é uma atitude individual, não é uma atitude, uma iniciativa que vai ser tomada por alguém nessas condições, na condição dela. A travesti Verônica Bolina foi indiciada por tentativa de homicídio contra idoso, desacato, resistência e lesão corporal, além de tentativa de homicídio contra o carcereiro. A Secretaria da Segurança Pública informa que vai investigar a conduta dos policiais envolvidos na agressão. Algumas obras em São Paulo estão paradas, em atraso ou já tiveram a data de conclusão alterada várias vezes. Corredores de ônibus nas zonas norte e sul da capital e vários trechos do monotrilho. Um transtorno para quem aguarda por um sistema de transporte mais eficiente. A linha 15 prata do monotrilho vai ligar a Vila Prudente à cidade de Tiradentes, na zona leste da capital paulista. Hoje encontramos poucos funcionários trabalhando. Dos 27 quilômetros previstos, apenas 3 estão prontos. E o prazo para a conclusão da obra já foi alterado inúmeras vezes. Primeiro era 2010, depois 2012, agora só 2017. E a impressão que a gente tem é que muita coisa ainda precisa ser feita. Atualmente, a linha funciona da estação Vila Prudente à estação Oratório, de forma experimental. A obra da linha 17 Ouro, que vai ligar a estação Morumbi da CPTM ao aeroporto de Congonhas, na Zona Sul, também já foi prorrogada diversas vezes. O monotrilho deveria ficar pronto em 2014 para a Copa do Mundo. Agora, a previsão é que ele comece a funcionar também em 2017. É tanto dinheiro gasto, tanta coisa gasta, e o povo está esperando, isso aí nunca sai. Para este engenheiro de tráfego e transporte, a execução de obras de mobilidade urbana esbarra na burocracia e, por isso, há tanta demora. Os projetos, geralmente, eles são tocados a toque de caixa, porque precisa licitar. E não se toma o cuidado adequado e tem o tempo adequado para se elaborar bons projetos de engenharia. Sem um bom projeto, não há uma boa obra. E não são apenas as obras do governo do estado para a mobilidade urbana que estão atrasadas ou paradas. Os corredores de ônibus, uma promessa de campanha do prefeito Fernando Haddad, também andam em ritmo lento. Dos 150 quilômetros previstos para 2016, apenas 40 quilômetros estão prontos. No corredor de ônibus da Avenida Inajar de Souza, na Zona Norte, as obras para a construção de novos pontos e plataformas foram iniciadas em agosto de 2013 e devem terminar em agosto deste ano. Mas nos canteiros não há funcionários, apenas muito entulho. Na Avenida Luiz Carlos Berrini, na Zona Sul, também não encontramos operários trabalhando. As obras deveriam ficar prontas já no mês que vem. A Prefeitura confirma a paralisação dos trabalhos, mas diz que eles serão retomados em 90 dias. Eles agem da mesma maneira em todas as obras. Eles fizeram tudo isso daqui para as eleições, E sempre acaba a eleição, para tudo, inclusive corredor de ônibus também.
Cunhada do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, presta depoimento à Polícia Federal na Operação Lava Jato e nega a participação no esquema de propinas na Petrobras. Marice Lima se entregou na sexta-feira depois de regressar de uma viagem ao Panamá. A prisão dela, temporária, foi decretada pelo juiz Sérgio Moro, responsável pelo caso. Segundo seu advogado, Cláudio Pimentel, Marice negou qualquer irregularidade na transferência de imóveis. De acordo com investigações do Ministério Público Federal, Marice teria lucrado de forma suspeita na venda de um apartamento para a empreiteira OAS, uma das envolvidas na Lava Jato. O advogado afirmou ainda que Marice explicou ter viajado ao Panamá para participar do Fórum Sindical das Américas e não para lavar dinheiro ilícito ou destruir provas. A Polícia Federal suspeita que Marice e outros parentes de Vacari foram usados para ocultar valores ilícitos arrecadados pelo ex-tesoureiro do PT. Dom Sérgio da Rocha é o novo presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Ele foi eleito hoje pelos religiosos que participam da Assembleia Nacional dos Bispos em Aparecida, no interior de São Paulo. Dom Sérgio, que é arcebispo de Brasília, vai substituir Dom Raimundo Damasceno, arcebispo de Aparecida, que ocupou a presidência da CNBB por 4 anos. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina revogou uma lei que obrigava as escolas particulares e públicas de Florianópolis, vejam só, a manter 3 cópias da Bíblia, em texto, em braille e em áudio nas bibliotecas. A lei é de autoria de um vereador, Jerônimo Alves, que é bispo da Igreja Universal. A Justiça teve o bom senso de perceber que a lei afrontava a liberdade religiosa dos alunos. Por que a Bíblia deveria ser obrigatória e não o Corão e a Torá, que são os livros sagrados das outras religiões monoteístas, o islamismo e o judaísmo? Aliás, por que deveríamos considerar só as religiões monoteístas? A Umbanda, por exemplo, deveria ser representada também. Num país laico, o melhor mesmo é que absolutamente nada em matéria de religião seja obrigatório e tudo seja respeitado. O perigo da dengue, São Paulo já concentra mais da metade dos casos da doença no país. A dengue já matou mais de 120 pessoas aqui no estado de São Paulo. Paulo está passando mal desde ontem. Comecei sentindo febre, primeiramente. Depois dor nos olhos. E dor no corpo, nas juntas. E mal-estar. Está desconfiado? Estou desconfiado que eu estou com dengue. Ele mora na Zona Norte, região que concentra quase 40% dos 8.063 casos de dengue registrados na capital neste ano. O estado de São Paulo vive uma epidemia. 167 mil pessoas ficaram doentes. Dessas, 122 morreram. Outras 91 mortes suspeitas aguardam análise. Com apenas 2 anos, Rafaela não consegue descrever o que sente, mas o exame de sangue já confirmou que a menina está com dengue. Qual que é o seu receio? É que ela piore, porque tem 4 tipos de dengue, né? A gente não sabe. Ela vai fazer o exame para saber qual é, mas que pode pegar de novo e pode piorar, né? Os médicos dizem que qualquer pessoa com dengue pode evoluir para um quadro grave. Mas isso só acontece em menos de 1% dos casos, geralmente quem já teve a doença antes. Só que de cada 5 pessoas infectadas, uma não tem sintomas, não sente nada. Ou seja, a pessoa teve dengue, mas não sabe disso. Esse infectologista da Universidade Federal de São Paulo explica que a dengue pode se agravar por 2 motivos. Depende da agressividade do vírus e de características genéticas da pessoa infectada com relação à imunidade. E nesse caso, não dá para saber quem é mais suscetível. Nesses indivíduos que têm doenças crônicas, nós temos que ter uma atenção redobrada, porque além da dengue, a pessoa pode ter uma exacerbação deste problema prévio, deste problema crônico. E aí, obviamente, se a gente somar os 2 fatores, o indivíduo pode ter, no cômputo geral, um quadro mais grave. O médico explica que a dengue pode matar quando o paciente fica desidratado e a pressão arterial cai tanto que leva à chamada síndrome do choque. A pessoa fica com as mãos e os pés frios, pele e mucosas pálidas. O coração bate mais rapidamente e a pessoa pode ficar desorientada. Mas antes disso, surgem os sinais de alarme.
Os clássicos são dor abdominal, uma dor abdominal muito intensa, uma hemorragia mais exacerbada, alteração do nível de consciência, o indivíduo fica mais sonolento, confuso, diminuição da diurese, ou seja, o indivíduo urina menos ou para de urinar. O quadro grave da dengue costuma aparecer do 2º para o 3º, do 3º para o 4º dia. Por isso, é necessário procurar um médico quando surgem os primeiros sintomas. Beber muita água, sucos, chás, pode evitar que a dengue evolua para a forma grave. Para aquele paciente que não tem contraindicação para ingestão de grandes quantidades de líquido, são litros e litros, mais de 5, 6, 7 litros por dia. É isso que salva o indivíduo de dengue. Analistas do mercado financeiro voltaram a elevar a projeção da inflação para este ano. Segundo a pesquisa Focus do Banco Central, o IPCA 2015 ficará em 8,23%. Se for confirmada a previsão, a inflação deste ano será a maior desde 2003. Em relação ao crescimento da economia em 2015, os entrevistados baixaram ainda mais a previsão. Segundo eles, haverá uma retração de 1,03% neste ano. Nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, analisa a expectativa de inflação para este ano e explica como isso afeta o seu bolso. Não tem muito jeito de a inflação ter uma queda mais acentuada este ano. Agora, em abril, os índices ao consumidor até devem vir mais baixos, porque é um período de maior oferta de alimentos e diminui o impacto do aumento de energia. Mas é uma questão de cálculo dos índices. Não tem reajuste novo, diminui a pressão. Só que nós, consumidores, vamos continuar pagando a conta pesada, tendo despesas maiores. Mesmo em relação aos índices, a inflação acumulada em 12 meses vai permanecer acima dos 8%. Porque neste ano, principalmente as tarifas, jogaram a inflação em um patamar mais alto. É um item que tem reação em cadeia, tanto que o setor de serviços e a indústria, apesar da queda da demanda, continuam aumentando os preços. Não tem mágica. As empresas também estão com despesas maiores, como de energia, e em alguma medida vão passar isso para frente. Também tem o transporte, o frete, a gasolina aqui no Brasil já está mais cara que no exterior, mas não dá para cortar o preço porque iria dificultar ainda mais a condição financeira da Petrobras. De novo, estamos pagando a conta de erros passados, do populismo que tentou segurar artificialmente a inflação, adiando reajustes, derrubando de forma equivocada a tarifa de energia. A correção viria em algum momento e o momento é agora. No ano que vem a situação deve melhorar com o reforço da alta dos juros, que é até uma forma de o Banco Central passar o recado que quer mesmo derrubar a inflação. Juros mais altos seguram a demanda, freiam os reajustes de preços e podem criar uma expectativa melhor, o que também interfere na formação de preços. Mas tem o custo, que é a piora do desempenho da economia. O mercado até derrubou mais a projeção para o PIB. É uma combinação bem ruim, inflação muito alta com retração da atividade. Eu volto na quinta. Bom feriado. Ministro da Fazenda afirma que divulgação de balanço será um passo na reconstrução da Petrobras. Joaquim Levy disse que há expectativa de publicação do material auditado ainda essa semana e que o resultado deve ser muito bom. Os dados devem ser divulgados na quarta-feira e são referentes a 2014 e parte de 2013. Os balanços estão atrasados por causa das investigações da Operação Lava Jato, que descobriram um esquema bilionário de corrupção na estatal. Os números que vão ser apresentados devem conter as perdas referentes aos desvios. Levy, que participa de um encontro internacional de nações nos Estados Unidos, disse que investidores estão nervosos com a transparência no Brasil depois da crise na estatal, mas defendeu que mudanças positivas estão acontecendo na Petrobras. Incêndio destrói completamente o galpão de uma distribuidora de medicamentos no bairro do Pari, região central de São Paulo. O fogo começou no fim da tarde de ontem e só foi controlado por volta das 9 da noite, após 31 equipes do Corpo de Bombeiros terem sido mobilizadas. Com as chamas, parte do telhado cedeu e ocorreram seguidas explosões. Não houve feridos. Os trabalhos de rescaldo começaram durante a madrugada e se estenderam até a tarde de hoje. Por segurança, os bombeiros pediram para que os vizinhos deixassem as casas. Como nenhum imóvel foi atingido, os moradores puderam voltar para suas residências. Ainda não se sabe as causas do incêndio.
E a semana começou ensolarada e quente. A máxima hoje chegou aos 29 graus e com todo esse calor vieram as chuvas, mas ainda de forma isolada aqui na capital paulista. Hoje de formas isoladas, mas amanhã a chuva deve aumentar e a previsão é de temporais em todo o estado de São Paulo. A Mariana Armentano traz agora os detalhes da previsão. O feriado de Tiradentes promete calor e pancadas de chuva em boa parte do país. As únicas áreas em que o tempo deve ficar firme sem nenhuma gota de chuva prevista são essas em amarelo. No centro-sul gaúcho e do norte de Minas Gerais, pegando o interior da Bahia até o interior do Rio Grande do Norte. Nas outras áreas, há previsão de chuva. E um sistema de baixa pressão que se forma no oceano, na altura do sudeste, deve provocar chuvas fortes e volumosas amanhã, principalmente a partir da tarde, desde Santa Catarina, Paraná, São Paulo, centro-sul de Minas Gerais, até o Mato Grosso do Sul. Os gaúchos terão um dia friozinho, com máxima de apenas 23 graus em Porto Alegre. Já no Rio, o calor chega aos 34 graus. E em Salvador, 31. Aqui em São Paulo, o feriado de Tiradentes será de tempo abafado. Nas regiões oeste e sul, o céu fica com muitas nuvens e a chuva deve começar ainda pela manhã, ganhando força a partir da tarde. Já nas outras áreas, as pancadas vêm só a partir da tarde e há risco de temporais, inclusive na região metropolitana. Segundo os meteorologistas, também deve chover sobre as regiões dos reservatórios. Vamos ver as temperaturas? Ao amanhecer aqui na capital, a mínima será de 20 graus e à tarde a máxima vai ficar em torno dos 28. Na quarta, pode chover a qualquer hora do dia e as temperaturas caem sem passar dos 25 graus durante a tarde. E na quinta-feira, mínima de 18 e máxima prevista de 26 graus, ainda com chuvas. Foi sancionada pelo prefeito Fernando Haddad a lei que proíbe a lavagem de calçadas com água tratada. A legislação, que deve ser regulamentada nos próximos 60 dias, divide opiniões. O que, em tempo de falta d'água, pode parecer uma insanidade, Senira diz que ainda encontra pelo caminho. Tem pessoas lavando calçada. E outro dia um senhor ainda falou: o dinheiro é meu, quem paga sou eu. Comportamento que agora pode ser punido. Uma lei municipal sancionada no fim de semana estabelece multa de R$ 250 para quem for flagrado lavando a calçada com água tratada, depois de já ter sido notificado por escrito. O valor dobra se a pessoa repetir a infração. Sou a favor, totalmente. Lavar a calçada com água potável é um desperdício, né? Tem tanto jeito de reaproveitar a água. Eu não concordo muito com lei, eu acho que deveria fazer mais uma propaganda, uma instrução. Já temos várias multas, né? Acho que não é por aí, não é em cima de multa que a gente vai ganhar a população. A lei permite que o morador faça a limpeza com água de reuso, de poço ou de chuva, desde que ele consiga comprovar a origem. Dentro de 60 dias, a Prefeitura, junto com a Sabesp, vai definir como será feita a fiscalização, a cobrança e para onde irá o dinheiro da multa. Na primeira votação, em fevereiro, os vereadores tinham aprovado uma multa mais cara, de R$ 1.000, e sem direito à advertência. Mas voltaram atrás por causa da reação negativa a um valor considerado alto. A Prefeitura quis dar uma conotação educativa à lei. Por isso, agora, quem for pego vai ser avisado primeiro. Para a Odete, com tantas formas de limpar a calçada, só vai levar multa quem quiser. Com a água da roupa que sobra na máquina, ela ensina um jeito de deixar o chão bem limpinho. Varre bem varridinho, tira aquele excesso, aí depois você pega meio balde de água e passa. Aí você pega um outro com pano, com rodo, um outro pano com outro rodo, você passa novamente, aí você seca por último. Fica limpo? Garanto pra você que fica, menina. Fica maravilha, viu? Várias gerações de músicos que estão em atividade aqui no Brasil, até em outros países, passaram pela Escola de Música de São Paulo. Desde 1969, o principal objetivo da instituição é preparar alunos para trabalhar em orquestras e coros. Criada
fundada em 1969 pelo maestro e compositor Olivier Tony, a escola é referência de ensino musical na América Latina e integra a Fundação Teatro Municipal de São Paulo. Uma coisa muito natural que se formou como perfil do aluno é o aluno que acaba procurando a gente é o aluno que está determinado a virar um músico profissional. Para o curso de canto do ano passado, foram 600 inscrições e apenas 20 vagas. O curso tem duração de 6 anos e Renato já está nele há 4. Eu tentei 2 vezes, né? E eu tive que fazer um preparo antes, estudei 6 anos em outros lugares, com outros professores, já com o objetivo de entrar nessa escola, porque aqui é onde você tem um começo para fazer uma carreira como cantor. Eu tive que preparar 3 peças, uma peça brasileira, uma de língua estrangeira e uma de língua italiana. Então, essa de língua estrangeira era francês ou alemão, para poder entrar na escola. Aos 13 anos, Annelise cursa o primeiro semestre de piano na Escola Municipal de Música de São Paulo. E a influência vem de família. Meu tio, o mais velho, toca violino. O irmão dele toca flauta e meu pai toca clarinete. Com os alunos, também existe algum tipo de aprendizado. O aprendizado humano, porque é uma troca sempre. E depois existe a troca da diversidade. A Escola Municipal de Música remete os alunos ao passado durante todo o tempo. Por exemplo, esta sala, que começou a ser construída em 1886 e levou 10 anos para ser entregue. Aqui funcionava a sede do Conservatório Dramático e Musical da cidade e hoje esta parte do prédio é tombada como Patrimônio Histórico de São Paulo. À medida que as pessoas tiveram mais acesso à música ou até mesmo a estudar música, alguns acabaram se tornando o público de hoje. Gabriela, de 20 anos, já se apresentou algumas vezes no Teatro Municipal. Ela faz licenciatura em música e a sua meta é ir mais além. Poder ajudar as pessoas que precisam através da música, assim como também a música me ajudou. Que maravilha. Direto de Brasília, o nosso comentarista Josias de Souza fala sobre a oposição e o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A palavra impeachment ganhou os lábios dos políticos brasileiros. O burburinho em torno do tema é tão intenso que as pessoas ficam imaginando que Dilma Rousseff está na bica de se transformar em personagem de um processo de impeachment. Não é bem assim. Há mais vapor do que energia nesse debate. E a quantidade de vapor aumentou depois que o Tribunal de Contas da União considerou ilegais as chamadas pedaladas fiscais do governo, que são aquelas manobras que o governo Dilma Rousseff fez para melhorar artificialmente as contas públicas. A oposição se assanhou porque há a possibilidade de que isso venha a se configurar como um crime de responsabilidade. O líder do PSDB no Senado, o senador Cássio Cunha Lima, disse a mim que a oposição vai sim formalizar um pedido de impeachment até o mês de maio, até o final do mês de maio. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a quem cabe dar sequência ao pedido ou engavetá-lo, já afirmou que não vê razões para o impeachment. Mas essa nem é a principal evidência de que há um excesso de vapor nesse debate. A evidência disso é a divisão interna do PSDB. O presidente Fernando Henrique Cardoso, que é o presidente de honra do PSDB, já declarou que é preciso que haja um fato concreto para que o impeachment seja aberto. E neste final de semana, ele disse que ainda não vê este fato concreto. Governadores do PSDB tendem a concordar com Fernando Henrique. E o senador Aécio Neves, que é o presidente do partido, ele elevou um pouco o tom, mas ainda não aderiu 100% à tese do impeachment. Nesse contexto, os líderes do PSDB na Câmara e no Senado cogitam formalizar o pedido de impeachment, mesmo sem a assinatura de Aécio Neves. O PSDB sempre foi um partido sui generis. É um grupo de amigos 100% feito de inimigos. Agora, se eles não conseguem, nem eles, se unificar em torno da tese do impeachment, como é que se pode imaginar que dessa nuvem de vapor vai resultar uma tempestade? Não. Por hora, é só vapor.
Boa noite. Pão de Açúcar vai investigar a denúncia da revista Época de que o ex-ministro Antônio Palocci recebeu 5,5 milhões de reais em 2010. A edição deste fim de semana da revista diz que Palocci teria recebido pelo menos 12 milhões de pagamentos suspeitos, também do frigorífico JBS e da concessionária Caoa. O ex-ministro Palocci enviou hoje um e-mail para amigos respondendo a essas acusações. Ele diz que assessorou o Pão de Açúcar quando o empresário Abílio Diniz queria comprar a Casas Bahia. Segundo a revista, não há registro dessa assessoria. Palocci disse que prestou serviços também à JBS e à Caoa. O embate político entre oposição e governo e o avanço da tese de impeachment na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A tese do impeachment ganha terreno entre os partidos da oposição e para falar sobre o amparo jurídico do clamor fora Dilma, o Jornal da Gazeta recebe Cláudio Lembo, ex-governador de São Paulo. Cláudio Lembo é professor de Direito Constitucional na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigada, Lembo, por estar conosco. Eu quero exatamente começar por essa questão da tese do impeachment que ganha terreno e principalmente depois da prisão do Vacari, depois desse relatório do Tribunal de Contas da União, onde há argumento de improbidade administrativa por desrespeito à lei da responsabilidade. E, além disso, as delações premiadas em que aparecem denúncias e um farto material da Polícia Federal. O que é importante saber? Existe amparo jurídico para impeachment contra Dilma Rousseff? Nesse momento, não há nenhum. Porque o crime de responsabilidade civil teria que ter ocorrido no decorrer desse mandato. Não aconteceu nada nesse mandato. Ainda mais, ela não é acusada pessoalmente de nenhum crime de responsabilidade. Se seus auxiliares eventualmente praticaram, é um problema diferente. Não vejo condição nenhuma. Existe uma obra clássica de alguém que morreu a semana passada, do Paulo Brossard. Qualquer um que leia essa obra vai ver que não há condição nenhuma de impedimento, nesse momento, da presidente Dilma Rousseff. Eu acho que os partidos políticos deviam criar, nesse momento, isso sim, da reforma política tão falada e tão desejada desde o Império, eles deviam criar departamento de psiquiatria. Os vencidos do Brasil ficam loucos. Mas será que isso quer dizer que Cláudio Lembo concorda com o ministro da Justiça que a oposição está em desespero? Eu creio que sim, enlouquecida, pior. Veja o seguinte, eu já apanhei muito em política, fui derrotado várias vezes, nunca me deu histeria e nem comecei a agredir os vencedores. Mas fazer oposição é histeria desde quando? Da forma que está sendo feita no Brasil, é. E é mais que isso, envolveu toda a formação da opinião pública brasileira. Ficou uma coisa absurda, é uma coisa diabólica que está acontecendo no Brasil. Mas o brasileiro não pensa, se envolveu toda a opinião pública brasileira, todo esse povo não tem discernimento? Vai na onda? É muito interessante isso. Se fizerem uma pesquisa bem feita, vão perceber que aqueles que estão sendo acusados ainda são apoiados pela grande massa do povo. É a classe média que está muito excitada. Eu pertenço a ela. E por isso posso dizer em nome dessa classe média que eu convivo. Então não é a elite branca? É a elite branca. A elite branca atualmente está na carceragem do Paraná. Aquela elite branca está na carceragem do Paraná. A classe média está nas ruas, vem aqui para a Avenida Paulista para ser televisionada. Mas ela vem porque ela é manipulada ou ela vem porque ela está realmente ressentida e sentindo na pele os efeitos de muito do que nós temos tido como denúncia? Dois sentimentos. Um contrário à corrupção, que é realmente deplorável e todos nós estamos revoltados. E outro, porque existe na classe média, e nós pertencemos a ela, o sentimento de direita extremada, de conservadorismo. E esse conservadorismo é que leva a essa situação de perplexidade. Mas conservador em relação a quê? Se tem aí uma multidão que vai às ruas e clama contra a roubalheira de dinheiro público, isso é conservadorismo? Aí eles pedem a volta. Corrupção é o quê? E eles pedem a volta dos militares. Alguns. Não é aquela multidão, porque está misturado. Está misturado, né? Um segmento está querendo a volta dos militares, o que é extremamente grave. Não é todo mundo, né? A gente sabe, é um grupo. Mas é que seja um, muito grave. É de lascar. Nem eles, os militares, querem voltar. Isso que é o notável no Brasil. Os militares sensatos, muito equilibrados, sabem que foram instrumentalizados pela burguesia em 64 e hoje não querem voltar. Quem vai a um quartel hoje só ouve falar em democracia
e não querem saber de política partidária. Que bom. Portanto, quem está errado é quem vai expor ideias equivocadas. Mas acho que nem merece nós nos determos para pensar nesse grupo que tem esse pleito que é antidemocrático, porque ele não é significativo. Agora, demais é significativo, porque é a maioria. Significativo é que é um país em que a democracia, que 1 milhão de pessoas, no dia 15 de março, foi às ruas, não aconteceu absolutamente nada. Por quê? O governo e os parlamentares não dão a mínima para o que o povo sente e expressa? Não, mostra que nós somos muito equilibrados em matéria de democracia. Pode-se fazer manifestações, mas se elas não têm um cerne profundo, elas se esvaziam. Não tem um cerne profundo? Esse clamor das ruas? Tem o problema da corrupção. Esse é um clamor Esse é o cerne profundo? Particularmente o que aconteceu na Petrobras e no CARF. Ninguém fala, a imprensa não está falando, os meios de comunicação não estão falando do que aconteceu no Ministério da Fazenda. Lá que eu acho gravíssimo, porque lá está o núcleo da minoria branca fazendo corrupção efetiva. A Petrobras é uma generalizada, é uma coisa dramática, destruir um patrimônio nacional, mais do que um patrimônio nacional. Mas uma coisa exclui a outra, são variáveis excludentes? Não, são excludentes, não são dois segmentos específicos. Aqui estão as empreiteiras com seus interesses dominando o Estado brasileiro. E aqui estão os grandes empresários comprando o fisco federal para ter decisões favoráveis. Isso é suas próprias empresas. Opa, né? É muito grave. É muito. Cria-se uma justiça administrativa, essa justiça administrativa... Mas isso está sendo abafado pelas instâncias responsáveis pela investigação também? Também. Ou pela mídia, como no PT se fala e agora estou ouvindo do senhor, professor? Todos. Não é não, todos. Eu acho que aí é quase um conluio nacional de preservação daqueles que estão lá dentro do CARF. Porque o brasileiro legitima... O brasileiro não legitima nada. O brasileiro efetivamente aproveitou das facilidades que eram concedidas e agora quer esconder. Esse é o ponto. Isso é muito grave. Agora, Cláudio Lembo, a sua história na vida política do Brasil, ela vem de longa data. Já viu muita coisa, os grandes momentos da vida do país. Não, Quixote acaba mal. Não, mas o que... Eu tenho certeza que corrupção não é novidade. Nós tivemos, sim, uma fase que a gente não sabia de nada, que foi a época da censura. Então, naquela época, não tinha essa divulgação. Tem um colega seu, jornalista, que foi humilhado pela Petrobras e ele tinha razão quando falou. Sim, o Paulo Francis. Ele não tinha, talvez, documentação, mas tinha o clamor do Rio de Janeiro. Consta até que ele teria morrido por isso, mas... por mágoa, preocupação. O clamor do Rio de Janeiro era esse. Mas a pergunta é, na sua experiência vivida, na sua observação de político arguto, que tem um olhar para a política analítico. Piorou a coisa da corrupção ou nós sempre fomos assim? A roubalheira sempre existiu nesse montante? Que é óbvio, as obviedades, mas a obviedade é que está a verdade. Corrupção sempre houve. É da formação patrimonialista luso-brasileira. O que temos hoje é algo que nós não tínhamos no passado. Transparência. Total transparência. Você liga os canais do Senado e da Câmara Federal, você assiste tudo, inclusive as tolices, o melhor reality show do Brasil, o Senado Federal e a Câmara Federal. E você assiste tudo que você quer e vê a realidade, não tem intermediário. Acabou a intermediação no Brasil, você vai direto. A televisão foi notável. Mas está acontecendo algo no sentido de redução da impunidade? Não, porque a maneira tranquila como as pessoas agiam dá a impressão que elas se sentiam, sim, muito amparadas pela impunidade institucional. O que eu acho é que o Poder Judiciário começou a agir de uma forma efetiva, particularmente no Paraná. A jurisdição federal. Polícia Federal também. Também. A jurisdição... Veja como o Brasil é um país de uma complexidade incrível. Quem deu todo o instrumental para a Polícia Federal foi o governo Lula. Antes da Polícia Federal, o governo Fernando Henrique não existia. De repente, ele deu todo o instrumental, construiu as sedes, fez tudo. Por isso, veja que o Brasil é incompreensível.
Se ele quisesse corrupção, ele não teria elaborado uma Polícia Federal de tal qualidade. Então, esse é um ponto a ser pensado. Outro ponto é o problema do... Ou não imaginava que pudesse dar no que deu, né? Para o partido dele. Eventualmente, ele quisesse instrumentalizar, não sei, isso é subjetivo. Lula que responde. Nunca saberemos. Ele está vivo, ele responde. O problema da justiça. Eu acho que a Justiça Federal no Paraná está se excedendo. Eu nunca vi preventiva com os prazos que estão sendo concedidos. Prende com a maior satisfação. Essa senhora que foi presa aí, cunhada do Vacari, não sei o quê, é um absurdo. Para que prender uma mulher que não tem nada com isso? Ela ia depor-se e pedisse. Será que não tem, né? Porque está tudo sob investigação. Ninguém sabe se tem. Então ele está fazendo um segredo, pior. Não sabemos. Então é uma polícia política, é perigoso. Aí eu tenho medo. Então, eu acho que o Poder Judiciário está precisando ter um pouco de parâmetro. Eu tenho pavor da ditadura da toga. É muito pior que a militar. Cláudio Lembre, eu tenho certeza que a nossa entrevista podia ir longe. Não tem tempo. Mas não temos o tempo. Vai ficar o prosseguimento para outra vez. Obrigada por seus esclarecimentos importantes para a nossa reflexão de todos nós. Obrigada, Lembre. Obrigado. Gamberini. Obrigado, Maria Lídia. Você vai ver a seguir os gols da classificação de Palmeiras e Santos para a final do Campeonato Paulista. E as eleições em Cuba? Fidel Castro votou na disputa por cargos municipais. Pela primeira vez, a oposição lançou 2 candidatos. Sou terceirizado há 25 anos. Assim como muita gente no Brasil todo. Eu tenho tudo que o trabalhador tem direito. Carteira assinada, 13º. Fundo de garantia, férias, aviso prévio. A única coisa que eu e mais 15 milhões de terceirizados ainda não temos é uma lei. Que traga para nós mais garantias e proteção. É por isso, gente, que a aprovação da lei da terceirização é tão importante. Ela é boa para os trabalhadores, ela é boa para as empresas, ela é boa para o Brasil. Fiesp. Agora uma notícia boa que acaba de sair do forno. Agora da geladeira, agora do micro-ondas, agora da lava-louça. Promoção Agora tá na mesa. Compre o jornal agora, junte 5 selos e com mais 10 de R$ 6,99, você troca por um kit de travessas refratárias com 3 peças. Só o Agora para incrementar seu almoço do Dia das Mães. Aproveite! De 26 de abril a 10 de maio nas bancas. Jornal Agora, só o que interessa. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadores do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Sou terceirizado há 25 anos. Assim como muita gente no Brasil todo. Eu tenho tudo que o trabalhador tem direito. Carteira assinada, 13º. Fundo de garantia, férias, aviso prévio. A única coisa que eu e mais 15 milhões de terceirizados ainda não temos é uma lei. Que traga para nós mais garantias e proteção. É por isso, gente, que a aprovação da lei da terceirização é tão importante. Ela é boa para os trabalhadores, ela é boa para as empresas, ela é boa para o Brasil. Fiesp. Vamos direto para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. E todo mundo já sabe, Santos e Palmeiras são os finalistas do Campeonato Paulista, uma final que não acontece há 55 anos, hein, Celso? Pois é, Gamberini, a última final entre Santos e Palmeiras aconteceu em 1959. E Pelé ainda era um garoto recém-campeão mundial. Desde então, se cruzaram no máximo em semifinais de Campeonato Paulista ou da Copa do Brasil. O Santos chega à decisão depois de eliminar o São Paulo, enquanto ao Palmeiras coube o feito ainda mais significativo. Eliminou o Corinthians em plena Arena Itaquera. Na Arena em Itaquera, o Palmeiras saiu na frente com o Vitor Ramos, 1-0. O Corinthians empatou ainda no primeiro tempo com o Danilo de cabeça, 1-1. O colombiano Mendoza arriscou de longe e virou o jogo. Corinthians 2, Palmeiras 1. No segundo tempo, Rafael Marques, livre, deixou tudo igual, 2-2. O empate levou a decisão para os pênaltis. Na última cobrança,
Petros bateu e Fernando Praz defendeu, garantindo a vitória do Palmeiras por 6-5. O Palmeiras está na final do Campeonato Paulista e enfrenta o Santos, que na Vila Belmiro derrotou o São Paulo. O primeiro gol santista foi um golaço de Giovânio. O segundo foi de Ricardo Oliveira no contra-ataque, 2-0. Luiz Fabiano descontou para o São Paulo, mas ficou nisso. Santos 2, São Paulo 1. Palmeiras e Santos fazem o primeiro jogo da decisão no próximo domingo. Como é que vão ser esses dois jogos aí, Celso? O que você acha? Bom, primeiro jogo no campo do Palmeiras, no Allianz Parque, a decisão na Vila Belmiro. O Santos acabou convencendo a federação que o jogo tem que ser lá, onde o Santos se sente em casa. Eu acho uma final muito parelha. Apesar de difícil, o Santos apesar de o Santos ter uma campanha melhor que o Palmeiras evoluiu muito nos E vem últimos... muito embalado, né? Sim, goleou o São Paulo, contra o Corinthians, tudo bem que a decisão foi nos pênaltis, mas jogando em Itaquera, engrossou um jogo, empatou 2-2, criou possibilidade de vencer o jogo. É um Palmeiras em ascensão contra um Santos que está bem. Eu acredito em 55 anos, né? Quer dizer, há tanto tempo a gente não vê uma final. Né? Quer dizer, eu nunca vi uma final Palmeiras e Santos, vou ver pela primeira vez. Você acha que o Palmeiras deixaria o Giovânio fazer aquela corrida quase que da grande área dele até a... Passou meio... Ia levar um tranco, com certeza, né? Não. Esse time do São Paulo é muito frouxo, essa é a realidade. Foram definidos também os finalistas de outros estaduais, não é, Celso? Em Minas, o Atlético Mineiro faz a final com o surpreendente Caldense. E no Rio de Janeiro, o Vasco enfrenta o Botafogo. Vamos ver os gols que garantiram os finalistas. Após perder o jogo de ida por 2-1, o Botafogo foi para cima do Fluminense no estádio Newton Santos e saiu na frente logo aos 5 minutos de jogo. Rodrigo Pimpão, em posição irregular, tocou por cima de Diego Cavalieri e Fernandes, sozinho, empurrou para o gol. Aos 22, Bill recebeu no meio da defesa e chutou 2 vezes para ampliar. 2-0 Botafogo. O Fluminense diminuiu ainda no primeiro tempo, em pênalti convertido por Jean. 2-1. O placar permaneceu assim até o final e a decisão foi para os pênaltis. Após 2 penalidades perdidas para cada lado, a disputa foi para as cobranças alternadas e permaneceu empatada até os goleiros entrarem em cena. Diego Cavalieri foi para a bola e isolou. Na sequência, o botafoguense Renan converteu e assim garantiu a vitória do Alvinegro por 9-8 nas penalidades e a vaga do Fogão na finalíssima do Campeonato Carioca. O adversário do Botafogo na decisão será o Vasco, que venceu o Flamengo por 1-0 no Maracanã com este gol de pênalti de Gilberto. Em Minas Gerais, a Caldense passou pela Tombense e garantiu vaga na decisão do estadual. Thiago Azulão e Luiz Eduardo marcaram os gols da vitória por 2-0. Vale lembrar que a Caldense chega à final sem perder um jogo sequer no campeonato. Na outra partida, clássico movimentado entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Mesmo jogando com a vantagem do empate, a Raposa foi para cima e saiu na frente com o uruguaio Arrascaeta. Mas aí, no segundo tempo, apareceu outro gringo, Lucas Prato. Aos 9 minutos, o argentino do Galo recebeu o passe de Guilherme e chutou bonito para empatar. E aos 43, no finzinho da partida, usou a cabeça para garantir a virada atleticana. Final no Mineirão, 2-1 e Galo na final do Campeonato Mineiro. E no WTA de Bogotá, na Colômbia, foi um final de semana histórico para o tênis brasileiro, né, Celso? Nas duplas, Paula Gonçalves e Bia Haddad foram campeãs ao vencer as americanas Irina Falcone e Shelby Rogers. Na simples, Teliana Pereira conquistou o título do torneio feito que uma brasileira não conseguia há 27 anos, quando a pernambucana sequer havia nascido. O dia 19 de abril vai entrar na história do tênis nacional graças à pernambucana Teliana Pereira, de 26 anos. Após 27 anos sem um título de expressão entre as mulheres, Teliana sagrou-se campeã do WTA de Bogotá neste domingo, ao bater a cazaque Yaroslava Shvedova por 2-0, com parciais de 7-6 com 7-2 no tie-break e 6-1.
Com essa importante conquista, a tenista número 1 do Brasil deu um enorme salto de 49 posições no ranking mundial divulgado hoje, assumindo a 81ª colocação, a melhor da carreira. Teliane é a 6ª tenista brasileira a figurar no top 100 no ranking da WTA, criado em 1975. Parabéns, Teliana Pereira, campeã do WTA de Bogotá. Isso já está ficando repetitivo. O inglês Lewis Hamilton da Mercedes venceu mais um grande prêmio de Fórmula 1, dessa vez no Bahrein. E Felipe Massa da Williams ficou em 10º, enquanto Felipe Nasser da Sauber terminou em 12º lugar. Hamilton conseguiu a 3ª vitória em 4 provas na temporada. Neste domingo no Bahrein, o piloto da Mercedes fez uma prova perfeita e não deu chances para os adversários. Em segundo lugar, ficou o piloto finlandês da Ferrari, Kimi Räikkönen. O companheiro de equipe de Hamilton, o alemão Nico Rosberg, chegou em terceiro. O Grande Prêmio do Bahrein não foi bom para os brasileiros Felipe Massa, da Williams, e Felipe Nasser, da Sauber. Massa teve problemas antes da largada. Largou em último e terminou na 10ª posição. Já Nasser largou em 12º e terminou na mesma posição. Obrigado, Celso. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Estela. Ex-líder cubano Fidel Castro vota nas eleições municipais que tiveram a participação de 2 candidatos de oposição. Fidel Castro, de 88 anos, votou em casa em Havana. Como prevê a lei, um representante da zona eleitoral foi buscar o voto. A televisão estatal mostrou a mulher que teria levado o voto de Fidel Castro até a urna. Já o presidente Raul Castro votou numa escola. Pela primeira vez desde a Revolução de 1959, opositores puderam se candidatar. Mas os 2 opositores que entraram na corrida eleitoral já reconheceram a derrota nas urnas. E você vai ver a seguir: um adolescente matou o professor e feriu 4 pessoas dentro da escola em Barcelona. E nova tragédia no mar Mediterrâneo. 3 barcos com imigrantes da África e do Oriente Médio afundaram no oceano. Sou terceirizado há 25 anos. Assim como muita gente no Brasil todo. Eu tenho tudo que o trabalhador tem direito. Carteira assinada, 13º. Fundo de garantia, férias, aviso prévio. A única coisa que eu e mais 15 milhões de terceirizados ainda não temos é uma lei que traga para nós mais garantias e proteção. É por isso, gente, que a aprovação da lei da terceirização é tão importante. Ela é boa para os trabalhadores, ela é boa para as empresas, ela é boa para o Brasil. Fiesp. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Esta sirene foi trazida de Paris na década de 30 pelo jornalista Casper Libero e era acionada quando saía uma nova edição do extinto jornal A Gazeta, na antiga sede do jornal. Hoje, localizada na Avenida Paulista, no prédio da TV Gazeta, a sirene toca ao meio-dia, como forma de homenagem ao pioneirismo de Casper. Sou terceirizado há 25 anos. Assim como muita gente no Brasil todo. Eu tenho tudo que o trabalhador tem direito. Carteira assinada, 13º. Fundo de garantia, férias, aviso prévio. A única coisa que eu e mais 15 milhões de terceirizados ainda não temos é uma lei que traga para nós mais garantias e proteção. É por isso, gente, que a aprovação da lei da terceirização é tão importante. Ela é boa para os trabalhadores, ela é boa para as empresas, ela é boa para o Brasil. Fiesp. Mais 3 barcos com imigrantes da África e do Oriente Médio afundaram no mar Mediterrâneo, não oceano, como eu disse erradamente. A União Europeia anunciou uma cúpula de emergência para discutir a situação.
O barco de madeira com dezenas de imigrantes bateu nas pedras e se desmanchou na costa da ilha grega de Rhodes. Mais de 90 pessoas foram resgatadas. Pelo menos 3 corpos foram recuperados. Outro barco afundou hoje com 150 pessoas. Desde a semana passada, cresceu o fluxo de imigrantes na região porque as condições do mar seriam mais favoráveis à navegação. Mas muitos barcos frágeis e superlotados não suportam a jornada. Hoje também chegaram a Malta os primeiros corpos de um dos maiores naufrágios, ocorrido no fim de semana na costa da Líbia, com 700 pessoas a bordo. Sobreviventes contam que muitos passageiros estavam trancados no porão. Ministros das Relações Exteriores da União Europeia, reunidos em Luxemburgo, prometeram medidas para diminuir a tragédia. A cúpula de emergência marcada para quinta-feira deve fechar o plano que inclui o combate ao tráfico de pessoas pelo crime organizado e a colaboração entre os países europeus para resgates no mar. Um adolescente de 13 anos mata um professor e fere 4 pessoas dentro de uma escola em Barcelona. O aluno do ensino fundamental entrou na escola armado com um punhal, uma pistola e uma balestra, que é uma espécie de espingarda com sistema de arco e flecha de fabricação caseira. Os colegas contaram que ele disparou contra a professora de espanhol ao levar uma bronca por estar 1 hora atrasado. Depois, apunhalou na perna a filha da professora, colega de classe. Outro professor escutou os gritos, entrou na sala e recebeu uma flechada no abdômen. Ele morreu. Mais um aluno e uma professora foram atacados, mas passam bem. O agressor foi detido dentro da escola e identificado pela polícia. Pelas leis espanholas, menores de 14 anos não têm responsabilidade legal. O Jornal da Gazeta termina por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltamos amanhã às 7 da noite em ponto. Boa noite e até lá. Conheça a jornada do fotógrafo Mascaro em Inspiradores, hoje, 11h30 da noite.